Bitcoin despencando, eu não sei o que eu faço, pelo amor de Deus. Pois bem, e se eu te falasse que existe uma forma de acionar uma inteligência artificial, um especialista com mais de 20 anos de experiência em análise de ativos de risco. E além dos 20 anos, né, ele ainda tem mais 15 anos de experiência com criptomoeda e 10 anos especializado em macroeconomia, em tendência, enfim. É um baita especialista. E eu tenho como colocar ele para fazer análise pra gente. Vou te provar o nível que a inteligência artificial está. Se liga. 1º de dezembro. E olha como que o Bitcoin tá. 85.700. Essa velhinha linda aqui, ó, despencou. Olha isso aqui, ó. Entrou no nosso funil que a gente tinha traçado do macro período e agora ele vem brigando para chegar e encostar aqui em 82 mil dólares. Além disso, nós temos RSI lá em sobrecompra e indicando que realmente existe força para ter essa queda aqui no diário. Se a gente olhar o semanal então, mensal tá começando a dar dor de barriga na galera, ó. Bitcoin de novo, como eu falei, 85. E ó, se bater aqui ó, no pé desse afunilamento aqui, que bate em 80 mil dólares, existe uma grande chance de quê? De despencar, ó, e buscar 64. Saulo, existem linhas aqui no meio do caminho que poderiam parar o Bitcoin? Sim, existe. Por exemplo, essa linha aqui, ó. A linha de 71 mil aproximadamente, beleza? Então, aproximadamente entre 70 e 73 seria um preço aí pra gente ver ele brigando. Isso no mês de dezembro, porque isso aqui é visão mensal. Não quer dizer que amanhã, dia 2 de dezembro, isso aqui já vai acontecer, ok? Só que aí todo mundo começa a se perguntar, mas por que isso tá acontecendo? Eu queria entender o motivo disso. Eu tô assim, ó, tô pasmo. Porque tá momento de quantitative easing, tem dinheiro entrando, já foi sacada a grana do TGA, que é aquela conta do Banco Central dos Estados Unidos. Tem 300 bi logo de cara entrando, 300 bi de dólar. E aí, Saulo, me explica. Eu falei que eu ia te mostrar a inteligência em ação. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Ela perguntou o que eu queria, ó. Eu quero saber do Bitcoin e entender o motivo dele estar caindo tanto. Vi que pode buscar 80 mil no semanal, ou talvez menos ainda. Quero entender os motivos que estão causando isso. E eu vou mandar aqui, ó. Perfeito, Saulo, vou analisar. Mas antes, segundo o seu protocolo data, isso aqui é um método que eu já tinha instruído ele a fazer isso, ele me faz algumas perguntas, ó. Qual é o seu objetivo com essa análise? Você quer fazer day trade, swing, posição para um mês? Isso muda totalmente a leitura que eu vou te entregar. Você quer uma análise completa? Mensal, 2 semanas, diário, 4 horas? O que você quer, Saulo? Olha aqui que legal. Ou prefere uma análise mais direta e objetiva sobre por que o Bitcoin está caindo tanto e para onde pode ir? Agora é a hora que eu vou direcionar ele. Vou te entregar uma explicação direta, objetiva e sem rodeios. Por que o Bitcoin está caindo tanto agora? A queda atual não é causada por um único evento, mas sim pela combinação de 4 forças ao mesmo tempo. Quando isso acontece, o Bitcoin costuma corrigir de 20% a 35%, que é exatamente o padrão atual. 1. Liquidação massiva de derivativos, o fator mais importante. Nos últimos dias houve um flush de alavancados. Para quem não sabe, pessoal, o flush é como se fosse assim, uma liquidação em massa que está rolando no mercado. E a alavancagem é porque o pessoal não tem grana. Então imagina que você tem, sei lá, você tem $1.000. Você fala, nossa, mas se o Bitcoin der uma alta aqui de 10%, se eu tivesse $5.000 eu ganharia muito mais. Se eu tivesse $10.000, muito mais. Daí você vai lá e cria a alavancagem. Foi isso. Tá? A galera alavancou e teve uma liquidação em massa. Bom, é isso. No final das contas, a gente está falando que teve mais de 1,2 bilhão em posições que foram liquidadas. Acima dos $100.000 tinha muita gente alavancada e é isso, deu ruim, tá? O segundo ponto que ele ressalta pra gente é o fluxo negativo dos ETFs pela primeira vez desde maio. Então, na verdade, está tendo mais saque de ETF do que aporte, tá? Então, imagina, tem mais dinheiro saindo do que entrando, as coisas começam a ficar estranhas, tá? Investidores institucionais estão reduzindo a exposição em final de mês. O rebalanceamento de carteira está acontecendo, enfim. Então, isso é um pouco prejudicial. Fator número 3. Macro, olha isso aqui, macro extremamente pesada, o ponto que quase ninguém está vendo. 3 elementos macroeconômicos estão apertando o pescoço do Bitcoin. Número 1, DXY, ou DXY. Bom, pessoal, DXY é o dólar índice e ele tem subido. O que é esse DXY? Imagina uma cesta com várias outras moedas fortes. Euro, libra esterlina, ien, enfim. O que essas moedas elas compõem? Elas vão compor um peso frente ao dólar norte-americano. E quando isso aqui começa a subir, significa que o dólar norte-americano está perdendo força. E aí já sabe, né? Liquidez global entra em modo risk off e cripto sangra primeiro e depois vem tech logo em seguida. Por isso que quando a gente vai falar aqui, de SP500 e Nasdaq, estão virando para correção também. E o Bitcoin, atualmente, ele está 88% correlacionado com o Nasdaq. Como assim, Saulo, correlacionado? Quando lá em cima a coisa começa a acontecer, imagina que esses índices eles estão ligados às empresas de tecnologia. Quando a coisa começa a acontecer lá em cima, de repente começa a, enfim, influenciar o Bitcoin também. Por quê? Porque tem muita grana pesada institucional dentro do Bitcoin também. E dentro do item 3 de macroeconomia, nós temos também a expectativa de postura mais dura do Fed. O mercado diminuiu um pouco a probabilidade do corte de juros, menos corte é igual a menos liquidez, e aí o Bitcoin sofre. É isso.
Ciclo pós-halving, correção natural. Todo o ciclo de Bitcoin segue o mesmo padrão. Ó, 2016 nós vimos 32% de queda, 2020, 29%, e a gente está exatamente nessa fase. Ó, expectativa de 20% a 35%. Então, a queda é natural, esperada e saudável. E ainda não rompeu a estrutura de alta do macro. E o que ele está mostrando pra gente é o seguinte, tá? A gente pode estar na cara do gol de ver coisas sobrenaturais acontecendo. Por quê? O primeiro suporte, que é o suporte imediato, já foi rompido, que era de 93 e 94. Tinha o alvo principal, que era entre 88 e 90. Agora, jovens gafanhotos, estamos falando disso aqui, ó. Já estamos no alvo extremo. Por quê? Ele está falando que extremo é entre 82 e 84. Sendo que nesse exato momento, nós temos o Bitcoin em quase 86. Então, daqui a pouquinho a gente pode sim encostar por aqui. Tá perigoso, tá? E esse é comentado por analistas. Por quê? É topo anterior rompido, FIBO de 0,61 e zona onde os grandes players comprariam pesado. Então aqui é um momento muito decisivo. E sim, aquela resposta lá do começo, ó, sim, ele pode buscar sim os 80k. Se o DXY continuar disparando, Nasdaq continuar caindo e os ETFs continuarem nesse fluxo negativo, ou seja, mais retirada do que entrada. E isso pode acontecer. Eu fui e coloquei para ele assim agora, ó. Me diga, e se ele perder esses 80 mil dólares? Seja direto ao ponto, o que você me orienta? Olha o que ele vai falar. Basicamente ele deixou claro aqui, ó, se perder os 80 vai entrar numa transição de ciclo. Aí a gente tem como alvo primário 72,5 a 75 mil dólares, alvo secundário de 67 a 69, e aí claro, ele vem colocando aqui os seus porquês, e um terceiro alvo de 58 a 62 mil, tá? Isso aqui, ó, apenas se algo quebrar no macro, ok? Então a gente tem que prestar muita atenção. Isso só ocorre se o Fed anunciar aperto, que é o Quantitative Tightening, não é o que está acontecendo, tá? Isso aqui seria realmente um susto no mercado. Enfim, pessoal, então tem várias possibilidades. E aí a gente vem aqui para baixo, ó. Ó, o que significa perder os 80 mil, né? Perde-se a estrutura de alta no semanal, invalida a projeção de continuação imediata, pelo menos por agora, para 130, 150, e inicia-se um ciclo de retração de 25 a 40% a partir do topo macro. E aí as altcoins entram em modo massacre total, tendo quedas de 40 a 70%. Isso seria comum, tá? Ah, Saulo, depois ela não vai subir? Sim, pode subir, mas esse tipo de queda aqui, ó, pode acontecer, beleza? E aí, ó, dica, estratégia, ó. Não compre perda dos 80. Por quê? Isso é o que o pessoal chama de tentar pegar a faca caindo. Você vai se machucar se você tentar pegar uma faca em movimento, ok? Só que muita calma, tá? Porque isso pode ser invalidado também. Todo esse caos, esse medo. Por quê? Porque é gráfico diário. Ele pode estar só fazendo um movimento de sombra e retornar ao longo da segunda-feira e fechar acima de 88. Então agora é hora de ficar de olho realmente nos preços, ficar de olho no movimento do mercado e entender como que a segunda-feira fecha, beleza? E ó, você viu que tudo isso que eu fiz questão de fazer diferente. Eu poderia fazer como eu venho fazendo há anos aqui, sempre entrando, fazendo análise com você, mas eu tô tentando te mostrar de alguma forma que você é capaz de fazer esse tipo de análise sozinho, sem ter que depender de ninguém. Quantas vezes eu falei aqui pra você, quem aprende não depende. Você viu lá que tinha método data, tem um outro método que a gente criou para refinamento, né, de resultado. Meu, é surreal. Isso aqui é só um cheirinho, só uma beiradinha do que eu explico e do que eu ensino. Porque aqui, na verdade, eu te mostrei o resultado. Lá eu ensino como fazer, como que você faz para ter um assessor como esse na sua frente. Ah, salário GPT que você usou, você usar. Tá bom, vai lá, digita o que eu digitei e vê se o resultado vai sair, beleza? Daí depois você vem aqui para me contar. Resumo, depois que você fizer isso e ver que não funcionou, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui do lado e vai digitar IA, só isso, IA. Aí a gente vai te mostrar, a gente vai te explicar que existe um treinamento chamado, né, Dominando Cripto com IA. Dominando Cripto com IA é basicamente hoje o supra-sumo do mercado. Não existe alguém te ensinando como que faz isso. E eu vou te pegar pela mão, ensinar desde a base, abrir a telinha, clica aqui, faz aqui, toma o texto, copia o prompt, coloca, faz isso. Todo passo a passo. Então, na boa, para de perder tempo, pelo amor de Deus, beleza? Todas as promoções mais top rolaram na semana passada. Teve gente aí com desconto de 60%, foi surreal. E agora nós temos algumas condições interessantes para você agora a partir de segunda-feira. Então, não fica de fora, beleza? E outra coisa. 3 coisas, na verdade. Primeiro, já deixou um like? Segundo, você me seguiu em algum lugar que dá pra seguir, ó. Terceiro, lá nos stores é o puro creme no milho. Não fica de fora dos stores. Então clica aqui no meu perfil, acessa. E manda aqui pra mim, ó. Eu quero ouvir um pouco de você também. O que você achou desse tipo de análise? Fez sentido pra você? Você acredita, assim, você reparou que foi assertivo? O que você pensa sobre esse tipo de operação?